Vamos começar? Estamos de volta, cenário normal, voltei de férias, voltei à rotina e como eu sempre falo com vocês que esse canal aqui é uma extensão do que eu faço na minha vida, do que eu gosto de estudar, do que eu gosto de fazer, claro, sempre puxando esses assuntos para o lado dos concursos. Eu vou aproveitar essa minha volta das férias, fiquei uma semana e pouquinho parado, para poder falar com vocês também sobre a sua rotina de estudos, como às vezes esses momentos podem atrapalhar ou podem ser utilizados de uma forma mais eficiente na sua rotina de estudos. Talvez você tenha precisado dar uma parada e está sentindo uma certa dificuldade para voltar nos eixos, voltar à sua rotina, então quero te ajudar. E aqui vocês já sabem como as coisas funcionam. Não deixa o seu like, não se inscreve, não compartilha ainda. Aqui a gente não faz as coisas assim. Primeiro você vê o vídeo, vê se você concorda com o que eu vou te falar, vê se eu te ajudei. Aí sim, você tem que se lembrar se você gostou, se foi o caso de eu ter te ajudado, você deixar o seu like, se inscrever e às vezes até compartilhar com algum amigo que está nessa jornada de estudos também, porque aqui o nosso foco é falar com concurseiros. Bom, talvez vocês estejam vendo esse vídeo pela primeira vez, mas eu acabo de voltar de férias, tirei uma semana e pouquinho para dar uma descansada, para passar um tempinho com a minha família, estava precisando dar uma espairecida para voltar com força total. E aí, eu quero que vocês entendam como às vezes esse período de adaptação é um pouco difícil mesmo e pode estar acontecendo com vocês. Só que antes eu preciso deixar todo mundo na mesma página, deixar claro sobre os assuntos que eu não vou tratar aqui nesse vídeo e também sobre o que eu estou falando com a rotina de estudos, porque hoje, como eu não estudo mais para concurso, eu não consigo comparar minha rotina 100% com a de vocês. Primeiro vamos deixar bem claro, eu não estou falando aqui sobre a necessidade de você descansar. Tirar uns dias mesmo, uma semana, 15 dias, 20 dias por ano para descansar dos seus estudos. Tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso, como eu sempre advogo a importância do descanso. É lógico que a gente não vai falar que um concurseiro tem direito a 30 dias de férias por ano, mas eu acho extremamente importante que você tire uma semana, 2, 20 dias no seu ano de estudos para você dar uma segurada na cabeça, dar uma espairecida, dar uma resetada no cansaço e assim continuar a sua rotina de estudos. Como eu disse, não vou ficar aprofundando nisso aqui, porque já tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu gostava de tirar ali uns 15 dias, 2 semaninhas por ano ali para dar uma descansada nos meus estudos e ficar bem. Também não estou falando sobre a necessidade de você estudar dividindo os seus períodos de estudo. Também já tem vídeo aqui no canal falando sobre como eu acho importante o que eu chamo de rounds de estudo. Eu gosto de estudar períodos de 50 minutos focado e aí descansar uns 10 minutos. De tempos em tempos a gente faz um intervalo um pouco maior. Também já tem vídeo aqui no canal, não é o objeto desse vídeo. E aí, um último aviso assim, né, esses últimos avisos iniciais, avisos da paróquia, se você é católico vai entender do que eu tô falando. E aí eu também quero que vocês entendam que eu vou falar muito aqui da minha rotina. Eu sou uma pessoa que eu estudo todos os dias, isso é influência do meu pai, desde que eu me tenho por gente. Eu vejo meu pai estudando, e também lembro dele falando coisas assim, estuda meu filho, que o estudo é a única coisa que ninguém te tira. Se você quer se dar bem na vida, qualquer seja o seu campo de atuação, você tem que estudar sempre. Não acho que depois que você sair da faculdade você não tem que continuar se aperfeiçoando, aprendendo, estudando. Então eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de me manter atualizado. Só que, igual eu falei com vocês, eu não estudo mais para concurso. E nisso eu falo que eu sou um grande nerd, porque eu adoro aprender, adoro estudar os mais diversos assuntos. Até deixei aqui separado para mostrar para vocês. Ó. Hoje eu tô lendo esse livro aqui do Howard Marks sobre investimentos. Gosto muito, muito mesmo do assunto. Antes eu estava lendo esse aqui, ó, Princípios do Rei Dalio, que também é voltado a investimentos. Essas marcações aqui é um pontinho que eu quero voltar para ler de novo. Mas ó, já li sobre o Bill Walsh, que eu acho que é um dos grandes treinadores de futebol americano. Já li a retórica de Aristóteles, tem aqui um lembrete para mim mesmo, deixa eu ver o que eu falei aqui, ó. Nem que seja apenas 15 minutos por dia, 10 páginas, é todo dia, vê se a câmera pega aqui, ó, um lembrete que eu deixei para mim aqui, como vocês veem a importância que eu dou para estudar. Já estudei até coisas sobre física, gosto muito de entender como é que o nosso universo funciona. E aí, o que vocês têm que entender que é diferente? Eu gosto de estudar todos os dias, só que o meu estudo é totalmente diferente do estudo que vocês fazem para concurso. Eu encaro que o meu estudo é um hobby, é um lazer, eu gosto de aprender. O de vocês, quando eu era concurseiro era a mesma coisa, é uma obrigação. Eu encaro com a seriedade de um trabalho.
Então, o seu estudo é muito mais maçante. Estou fazendo questão de marcar essa diferença, porque eu tenho o costume de postar lá no meu Instagram, se você não me conhece ainda, não me segue lá ainda, João.Marcelo A, né? Você me chama lá, porque o meu nome é João Marcelo de Almeida e Oliveira, então esse Azinho é o do Almeida. Então você vai me ver lá postando praticamente todos os dias, ó, neste perfil estudamos todos os dias. Não é algo que eu recomendo que vocês façam, porque a diferença de um estudo, vou chamar aqui de estudo recreativo que eu faço com o de vocês. Eu sempre recomendo que é bom vocês tirarem um dia na semana para poder descansar. Mas digamos que você está na mesma situação que eu. Falei lá no início do vídeo que eu advogo a tese, né? Sou partidário da tese de que a gente tem que ter períodos de descanso, que até o concurseiro pode tirar, sei lá, 10, 15 dias no ano para estudar. E agora você está voltando, como eu estou voltando de férias aqui. E aí, eu estou sentindo, pra você ter uma ideia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou achando extremamente estranho, porque eu ainda não postei lá no meu Instagram esse meu story tradicional, tipo, nesse perfil estudamos todos os dias, porque eu ainda não tive tempo de fazer isso. Eu voltei, eu ainda não desfiz mala, eu estou um pouco desacostumado mesmo. Na própria viagem eu tentei estudar um pouco, mas teve dia que eu não consegui, estava lá com a minha família, queria curtir muito mais eles do que ficar com essa obrigação de estudar, e também eu estava lá muito mais para descansar. Então agora eu estou sentindo essa dificuldade. Saiba que se você está passando por isso, ou às vezes não depois de um tempo que você parou para estudar, ou simplesmente o cansaço está batendo, você não está conseguindo manter a mesma rotina, a mesma média de horas, o mesmo rendimento que você estudava nos estudos, isso é perfeitamente normal. No meu caso específico, essa dificuldade para voltar para a rotina está sendo porque eu fiquei um tempo fora da rotina, meu corpo se acostumou a acordar em horários diferentes, a ter uma rotina diferente, estava conhecendo uma outra cidade, estava em Gramado, no Rio Grande do Sul, então estava querendo conhecer a cidade, fazia passeios, isso bagunçou um pouco o meu horário, então agora eu vou ter que voltar. Então tem umas coisas pendentes, desde desfazer a mala, até resolver umas pendências aqui em casa, umas coisas do trabalho que também ficaram esperando para eu resolver quando eu voltar. Você tem que entender que é normal esse período de adaptação. E o que eu gosto de fazer, e é aqui que eu quero que vocês prestem extrema atenção. Me sentindo um pouco mais travado, mais lento, com dificuldade de voltar para a rotina, eu gosto de fazer duas coisas que são muito simples, mas me ajudam demais. Primeira coisa é o que eu brinco com a minha esposa, que é uma reunião comigo mesmo. Falei com vocês agora há pouco. Geralmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já tinha estudado, já tinha feito um monte de coisa, já tinha mantido a minha rotina de estudos. Então, o fato de eu estar agora esse horário, ainda não ter conseguido um tempinho para estudar, me deixa um pouco ansioso. E aí eu não posso deixar esse sentimento, às vezes para vocês isso se manifesta como uma forma de frustração, tomar conta de mim. Então, eu falo que é uma reunião comigo, mesmo que é a hora de eu parar, respirar e observar. Tudo bem, João. Por que você não conseguiu estudar ainda? Ora, você voltou de viagem, tem as coisas para fazer, tem que desfazer mala, tem que resolver um monte de coisa, então acontece. Não é uma procrastinação sua, você não está fazendo isso de sacanagem, não é uma vagabundagem sua, então não adianta sentir isso. Então por isso que é uma reunião comigo mesmo, eu tenho que parar e olhar. E eu também gosto de pensar objetivamente. Tudo bem, você não conseguiu ainda, mas o que é melhor, objetivamente falando? Você, a partir de agora, levar o resto do seu dia ansioso porque você não conseguiu estudar ainda, ou sentar, conversar com você mesmo, não. Respirar fundo e entender. Pô, beleza, não foi do jeito que você queria, talvez hoje o estudo não renda como você está acostumado, mas é melhor você passar por esse período de adaptação sem ficar estressado, sem ficar cansado, sem ficar chateado, sem ficar cheio de raiva com você mesmo. Esse é o primeiro passo, uma reunião comigo mesmo. Parece simples, parece meio idiota, mas a minha ajuda. E o segundo passo é fazer as coisas de uma maneira mais devagar. Pensa comigo, às vezes você é um corredor, você já chegou a correr maratona, 40 e tantos quilômetros. Aí você fica um mês parado, uma semana parado, não fazendo sua rotina de treino. Você vai chegar lá e correr com a mesma intensidade que você estava correndo antes de parar? Ou talvez você seja igual eu, gosto de academia, você está lá mandando bem nos pesos e tal, precisa ficar uma semana, duas parado. A gente sabe que a gente não volta botando os mesmos pesos, tem que esperar o corpo se adaptar. Então eu sempre dou uma olhada falando assim, olha, vai ser normal isso mesmo. Estou acostumada todo dia a estudar, sei lá, então eu leio 10 páginas em uma hora, em 2 horas, em 30 minutos. Não quero deixar um número aqui para vocês se espelharem. Então eu tenho que entender que vai ser um pouco mais difícil mesmo, eu vou ter que me readaptar. Eu estou voltando aos poucos. E eu levar essas duas coisas, a primeira coisa que eu falei, essa reunião comigo mesmo, me impede de ficar muito agitado, então me deixa mais tranquilo. E essa segunda que eu falei indo aos poucos, me permite fazer pequenos avanços aos poucos e
Quando eu menos percebo, em 2, 3 dias, às vezes no máximo uma semana, quando eu menos percebo, eu já voltei para minha rotina, meu corpo já se adaptou, minha cabeça já se readaptou e eu tô de volta no meu ritmo normal. Então talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja também voltando de um período de descanso, às vezes um período pós-prova, um período de descanso de férias mesmo do concurseiro, talvez você esteja cheio de ansiedade, com dificuldade de manter o seu ritmo de estudo usual. Espero que esse vídeo, essas dicas simples, tenham servido para você acabar se, como é que eu posso dizer, se orientando um pouco aí, que eu sei que é muito frustrante quando a gente tenta estudar, não consegue render como sempre. Beleza? Vídeo um pouco diferente aqui do que eu costumo fazer, mas igual eu estava falando com vocês, queria incorporar essa dificuldade que eu estou tendo com os meus estudos, que de novo, são recreativos, não fica com essa ideia de ter que estudar da mesma forma que eu, todos os dias principalmente, porque é um estudo totalmente diferente, é muito mais por prazer que por obrigação, e espero que em breve vocês estejam aprovados e possam fazer essa mesma coisa, que eu espero que eu esteja falando com pessoas aqui que entendem a importância de a gente estudar, sempre se manter atualizado e aprendendo. E se você está nessa jornada para se tornar um concursado, principalmente de procuradoria, que é o foco aqui do canal, eu vou te mostrar, faz tempo que eu não mostro para vocês, até por causa da viagem, a plataforma joaomarcelooliveira.com.br. Já está muito boa, mas está em construção, estamos testando novas funcionalidades que vão subir em breve, tudo feito para ajudar vocês a organizarem os estudos pensando em concursos de procuradoria. Da nossa tela inicial, a gente está acompanhando os próximos exames de procuradoria, estou precisando incluir a PGE Espírito Santo aqui. Se você quiser estudar comigo, pensando nos próximos concursos da AGU, o link é aqui, ou você pode só assinar a plataforma, plano anual, plano mensal, e a partir daqui, uma vez que você entra no nosso ecossistema, aluno da mentoria tem acesso à plataforma, ou se você quiser só a plataforma, você vem aqui em ferramentas, você pode saber todos os dados sobre os principais concursos de procuradoria, inclusive filtrando pelos que têm mais dias de férias, pelos certames que permitem a advocacia privada, pelos certames que exigem prova oral, qualquer que seja a sua curiosidade. Eu gosto muito aqui do calendário, isso aqui eu estava mostrando para meus alunos, para aqueles que estão focadões na PGE Tocantins, e digamos que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você queira estudar Direito Constitucional das 9 da manhã até o meio-dia, está criado o seu horário de estudo, digamos que você vai estudar no sábado, vai fazer um simulado, então você clica aqui no sábado, que dia que é o sábado? Dia 27, a partir das 8 da manhã, e talvez você vai ficar até o dia 27, né? Você não vai ficar 2 dias fazendo simulado, pelo amor de Deus, vai ficar até o meio-dia fazendo um simulado. Você coloca aqui, simulado, tá criada a sua atividade. Como eu estou voltando de férias, o meu painel de desempenho está um pouco aqui prejudicado, né? Porque estou voltando, mas olha como é que nas outras semanas tinha mais tempo de estudo, você vai rastreando aqui tudo que você vai fazendo. Inclusive, ele mantém as suas tarefas, que são essas tarefinhas aqui que a gente vai criando em outras semanas. Eu já tinha criado outras tarefas para mostrar para meus alunos, tudo isso para você tomar conta de uma vez por todas dos seus estudos. E agora eu vou dar uma olhada aqui o que vocês estão falando no YouTube, porque é muita falta de educação deixar vocês falando sozinhos. E o LS Morgan, ou a LS Morgan, falou: muita coisa mudou de 2013 para cá. Concordo, agora a AGU tem prova oral, algo que nem tinha antes. Eles realmente deixaram esse concurso mais cascudo, ou os céus. LS Morgan, vou te dar uma bronca aqui, porque eu fico pé da vida com esse negócio. Não sei se você está incluindo o concurso de 2013 como um que não teve prova oral, acho que dá para entender. Mas se você falou que o de 2013 não teve prova oral, você falou uma besteira grande. Eu sou do concurso de 2013, teve prova oral porque eu fiz a prova oral. Mas às vezes você está falando que os anteriores a 2013 não tiveram, então vou te dar essa colher de chá. Fico pé da vida pelo seguinte, só você colocar no Google, CESP, PGF 2013. Até hoje você acha a página do concurso lá, inclusive você tem acesso a todas as fases, todos os editais, todos os documentos do concurso. Então, pelo amor de Deus, gente, não fica espalhando essa desinformação, não. Cuidado com o que vocês afirmam, que às vezes alguém vai dar uma lida aqui e aí fica espalhando isso que em 2013 não teve prova oral. Sobre o concurso, deixar o concurso mais cascudo, eu concordo com você, eu tenho visto de uma maneira geral os concursos elevando o nível de dificuldade, mas é algo que meio que acompanha também, como é que eu posso dizer, o nível dos estudos. Hoje os estudantes têm mais acesso a materiais, as fontes de estudos são melhores. Basta pensar, pergunta para uma pessoa que passou em concurso na década de 80, 90, ela falava assim, eu tinha que ir na banca comprar uma apostila do concurso. Aí quando a gente vai para, sei lá, a década de 90, eu tinha que ir tal lugar, às vezes só em São Paulo, que tinha um presencial que era o bom. Depois a gente teve aquela difusão dos cursinhos telepresenciais, que você poderia ir, numa sala específica, assistir as aulas ali transmitidas. Estou falando expressamente do LFG aqui, que na época dominou esse mercado e tal.
E agora é muito mais fácil a gente ter excelentes cursos, excelentes professores, excelentes materiais disponíveis, assim, muito mais fáceis de serem acessados. Então isso acaba também elevando o nível dos estudantes. Então, sim, mas eu concordo com você, só toma cuidado com isso aí de falar que um concurso não teve prova oral, porque teve sim. E aqui o user FB3IY1WH9V. Antes eu pedia para vocês colocarem o nome de vocês, até que uma seguidora no Instagram falou assim: pô, João, eu não coloco o meu, é porque eu não quero que meus parentes, meus amigos saibam que eu estou estudando. Então parei, mas é difícil ficar lendo esses arroba aí diferente, hein? O que o trabalho presencial preserva é o senso de pertencimento dos donos de imóveis sobre os aluguéis pagos pelo Estado. Cara, eu entendo o pessoal que defende o home office e tudo mais, mas vamos falar a verdade. Digamos que você tenha só conhecido uma pessoa de forma online e tal. Não estou dizendo que você não pode conhecer e ter uma boa relação com a pessoa desse jeito. Mas você falar que não tem nenhuma diferença se encontrar presencialmente, ter um contato mais direto, aí eu também discordo de vocês. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: está tudo bem se você é a favor do teletrabalho, não gostar da resolução da AGU, da normativa da AGU, menor dizendo, que trata sobre o tema, né, um vídeo específico sobre a portaria normativa da AGU que tratou do teletrabalho, mas aí você também forçar a barra, falar que senso de pertencimento não existe quando as pessoas estão lá presencialmente no órgão, aí também é demais. E aquela coisa, cada um, eu sou uma pessoa que defende, eu acho que é legal a gente ir presencialmente, tenho ido presencialmente quase todos os dias, porque gosto da rotina lá no órgão, mas respeito 100% as pessoas que não querem, só não vamos forçar a barra aqui. Senso de pertencimento não quer dizer quanto a isso, mas eu respeito sua opinião. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.